E se a maior vergonha da sua vida fosse imposta diante de todos, sem direito à defesa? E se o silêncio dos outros doesse mais do que qualquer castigo? E se aquilo que te quebrasse por dentro fosse, na verdade, o primeiro passo para algo que mudaria tudo? Até que alguém, vindo do nada, resolvesse parar o mundo por um instante? Fique, ouça com calma. Há histórias que só se revelam a quem tem paciência para sentir. O sol estava alto, parado no céu como um olho que não piscava. A poeira da estrada subia devagar, empurrada por um vento seco, e pousava sobre as roupas das pessoas reunidas na pequena praça da vila. Não era uma praça de verdade, apenas um espaço aberto entre a igreja de madeira escura e o velho armazém. Ali, onde normalmente se trocavam sementes e silêncios, erguiam-se agora olhares duros. No centro, amarrada a um poste antigo, estava a jovem. As cordas, ásperas e gastas pelo tempo, prendiam-lhe os pulsos acima da cabeça. Seus pés tocavam o chão apenas com a ponta dos dedos, como se até a terra lhe negasse abrigo. O vestido simples de algodão claro estava sujo de poeira e suor. O cabelo, antes bem cuidado, caía em mechas soltas sobre o rosto abatido. Ninguém gritava. E isso era o pior. Os murmúrios vinham baixos, cortantes como lâminas que não precisam de força para ferir. Foi ela. Sempre desconfiei. A mãe já não prestava, imagine a filha. Algumas mulheres desviavam o olhar, fingindo ajustar os xales. Homens mantinham os braços cruzados, como se aquela cena fosse uma necessidade amarga. Crianças observavam em silêncio, aprendendo cedo como o mundo podia ser cruel. A jovem não chorava, não pedia, não se defendia. Seu rosto estava pálido, os lábios secos, os olhos baixos. Em cada respiração curta havia cansaço, não apenas do corpo, mas da alma. Ela aceitava o peso do castigo como quem acredita, no fundo, que não merece nada além daquilo. O sino da igreja bateu uma vez. O som ecoou lento, pesado, atravessando o ar quente. Alguém cuspiu no chão. Outro riu, sem alegria alguma. Se alguém olhasse com atenção, perceberia que as mãos dela tremiam. Não de medo apenas, mas de uma luta interna silenciosa. A tentativa de permanecer inteira, enquanto tudo ao redor lhe arrancava o pouco que restava. O nome dela era Maria Antônia dos Santos. Tinha por volta de 22 anos, embora os dias difíceis a fizessem parecer mais velha. Nascera naquela mesma vila, entre campos de terra dura e colheitas incertas. Desde pequena, aprendera a falar pouco, a ouvir muito, a trabalhar sem reclamar. Sonhava com coisas simples, uma casa onde o telhado não pingasse nos dias de chuva, uma horta própria, talvez filhos correndo livres, sem conhecer a dureza dos julgamentos. Mas os sonhos nela eram guardados como se fossem culpa. Maria Antônia carregava dentro do peito uma dor antiga, feita de perdas e de palavras nunca ditas. O pai morrera cedo. A mãe fora embora adoecida pelo desprezo alheio. Desde então, a jovem aprendera que naquela vila a verdade nem sempre importava. Importava o que parecia verdade. E agora, ali, amarrada diante de todos, ela acreditava, ou se forçava a acreditar, que merecia aquilo, que de algum modo falhara, que havia algo errado em si desde o nascimento. O vento levantou mais poeira. O sol queimou-lhe a pele. Um fio de sangue escorreu do pulso, onde a corda apertava demais. Ainda assim, ela não levantou a cabeça. Talvez porque, se olhasse nos olhos deles, veria apenas o reflexo daquilo que começara a acreditar sobre si mesma. Se você está sentindo esse peso no peito, guarde essa sensação. Há histórias que pedem para ser sentidas antes de serem compreendidas. E se quiser, deixe nos comentários o que essa primeira cena despertou em você. Às vezes, dividir o silêncio também é uma forma de quebrá-lo. Mas o que Maria Antônia ainda não sabia
era que naquele mesmo instante alguém se aproximava da vila e que o som de passos na estrada mudaria o curso daquela manhã para sempre. O primeiro sinal não foi a visão, foi o som. Um passo firme sobre a estrada de terra, depois outro e mais outro, num ritmo constante, como quem não tem pressa, mas sabe exatamente para onde vai. O murmúrio da vila vacilou por um instante, quase imperceptível, como um animal que sente algo estranho no ar. Alguns viraram o rosto, outros apenas franziram a testa. O homem surgiu entre a poeira levantada pelo vento, vindo do lado sul, onde a estrada se perdia entre campos secos e colinas baixas. Trazia um chapéu escuro cobrindo parte do rosto, um casaco gasto pelo tempo e botas marcadas por longas caminhadas. O corpo era forte, não de ostentação, mas de trabalho duro. Havia nele uma presença silenciosa, pesada como pedra antiga. Ninguém o reconheceu de imediato. E ainda assim, ninguém ousou ignorá-lo. Ele parou a poucos passos do círculo formado em torno do poste. Não disse nada. Primeiro apenas observou. Seus olhos percorreram os rostos da vila, um por um, sem pressa, sem desafio. Depois, pousaram sobre a jovem amarrada. O olhar dele não tinha raiva, nem curiosidade, muito menos julgamento. Havia ali algo mais raro, reconhecimento. Maria Antônia sentiu quando foi vista de verdade. Não soube explicar como, mas algo naquele olhar a fez erguer a cabeça pela primeira vez. Seus olhos encontraram os dele por um breve instante. Foi o suficiente para que um nó se formasse em sua garganta. Aquele homem não a via como culpada, via-a como ferida. Ele deu mais um passo à frente. O rangido leve do couro das botas pareceu alto demais naquele silêncio contido. Quem decidiu isso? Perguntou enfim. A voz era grave, baixa, sem dureza. Ainda assim, cortou o ar como lâmina afiada. Ninguém respondeu de imediato. O líder da vila, um homem de barba rala e mãos sempre sujas de fumo, pigarreou antes de falar. É assunto nosso, disse, tentando parecer firme. A moça sabe o que fez. O estranho inclinou levemente a cabeça, como quem ouve algo que já esperava. Ela sabe? Repetiu, olhando novamente para Maria Antônia. Ela não respondeu. Os lábios se moveram, mas nenhuma palavra saiu. Não por medo dele, mas porque naquele instante percebeu que não sabia mais no que acreditar. O homem deu mais um passo. Estava agora tão perto que podia ver as marcas vermelhas nos pulsos dela, o sangue seco misturado à poeira, sem pedir permissão, sem elevar a voz, sem olhar para trás. Ele tirou do bolso uma pequena lâmina, simples, usada para trabalho. Aproximou-se do poste e, com um movimento firme e preciso, cortou a primeira corda, depois a segunda. As fibras se romperam com um estalo seco, quase tímido. Um suspiro coletivo atravessou a vila. Maria Antônia caiu de joelhos, as pernas fracas demais para sustentá-la. Antes que tocasse completamente o chão, o homem segurou-lhe o braço. Não para puxar, não para levantar à força, apenas para impedir que caísse de novo. Basta, disse ele, agora voltando-se para os outros. Houve um burburinho. Um passo atrás aqui, outro ali. Alguém protestou, mas a voz morreu no meio do caminho. Você não tem esse direito, arriscou o líder. O homem ajeitou o chapéu, revelando parte do rosto marcado por linhas profundas, sinais de sol, de perdas, de tempo vivido com dureza. Direito, respondeu, é o que se tira quando não se tem razão. Ele ajudou Maria Antônia a se levantar, não a carregou, não a guiou como criança. Apenas ficou ao lado dela, firme, como quem diz sem palavras, você não está mais sozinha. Vamos, murmurou voltado a ela. Ela hesitou. O corpo tremia. A mente girava entre medo e incredulidade. Olhou em volta. Viu rostos que a haviam condenado. Viu o chão que a vira crescer e agora a rejeitava. Então deu um passo. Depois outro. E juntos começaram a se afastar da praça. Ninguém os seguiu. Ninguém os impediu.
A vila ficou para trás, engolida pelo silêncio e pela poeira que voltava a assentar. O caminho era estreito, ladeado por arbustos secos e pedras antigas. O sol começava a descer um pouco, amenizando o calor. Eles caminhavam lado a lado, sem pressa, sem perguntas. Por um longo tempo, só se ouviu o som dos passos. Maria Antônia sentia dor em cada músculo, mas havia algo novo ali. Uma estranha sensação de alívio, misturada ao medo do desconhecido. Queria agradecer. Queria perguntar por quê, mas nenhuma palavra parecia suficiente. O homem quebrou o silêncio apenas uma vez. Você não me deve nada, disse, sem olhá-la. Nem explicação, nem gratidão. Ela engoliu em seco. Aquela frase, simples, caiu sobre ela como chuva em terra rachada. Continuaram andando. Se você percebe como o silêncio também fala nessa caminhada, talvez essa história já esteja tocando algo em você. Se sentir vontade, deixe um like, não como gesto vazio, mas como quem reconhece a importância de ouvir até o fim. À frente, entre árvores baixas e um terreno mais macio, surgia um lugar simples, afastado do mundo. Um refúgio. E junto com ele, a promessa de que aquela não seria apenas uma fuga, mas o começo de algo que a vila ainda não estava pronta para enfrentar. O lugar não tinha nome. Era apenas uma casa pequena, feita de madeira escurecida pelo tempo, erguida à margem de um riacho estreito. A água corria baixa, mas constante, cantando um som manso que parecia afastar os ruídos do mundo. Ao redor, algumas árvores antigas ofereciam sombra e silêncio. Não havia cerca alta, nem trancas pesadas. Havia apenas distância. O homem abriu a porta e deu um passo para o lado, permitindo que Maria Antônia entrasse primeiro. Aqui você descansa, disse. Amanhã, decide o que quer fazer. Não havia promessa além disso. E ainda assim, aquelas palavras traziam mais segurança do que qualquer juramento. Dentro, o espaço era simples. Uma mesa de madeira rude, 2 cadeiras, um fogão pequeno de barro. No canto, uma cama estreita, coberta por um cobertor limpo, embora gasto. O cheiro era de lenha, de terra seca, de algo que não conhecia pressa. Maria Antônia permaneceu parada por um momento, como se não soubesse se tinha direito de pisar ali. Os pés doíam, os pulsos ardiam, mas era o coração que mais pesava. O homem colocou um pote de água sobre a mesa. Lave as mãos. A voz continuava baixa. Vou ficar do lado de fora. Ele não esperou resposta. Apenas saiu, fechando a porta com cuidado, como quem respeita um espaço sagrado. Sozinha, Maria Antônia sentiu as pernas cederem. Sentou-se na beira da cama e pela primeira vez naquele dia respirou fundo. A água fria sobre os pulsos arrancou-lhe um leve gemido. As marcas estavam roxas, profundas. Tocou-as com cuidado, quase com estranheza, como se fossem de outra pessoa. Naquela noite comeu um pouco de caldo quente que ele deixou à porta, sem insistência. Depois, deitou-se. O corpo, exausto, rendeu-se rápido, mas a mente demorou. Ela esperava o peso da culpa, o medo do que viria, a voz da vila ecoando dentro da cabeça. Em vez disso, veio o silêncio. Um silêncio diferente, que não julgava. Dormiu. E foi o primeiro descanso verdadeiro em muito tempo. Na manhã seguinte, o sol entrou tímido pela janela. O canto distante de um pássaro anunciou o dia. Maria Antônia levantou-se devagar, como quem teme quebrar algo frágil. O homem estava do lado de fora, cortando lenha. O som seco do machado, encontrando a madeira, marcava o tempo. Bom dia, disse ela quase num sussurro. Ele parou, virou-se. Bom dia. Por um instante, ficaram ali, sem saber o que dizer. Então ele falou. Meu nome é Joaquim Aureliano. Ela assentiu, guardando o nome como quem guarda algo precioso. Não preciso saber sua história agora, continuou ele. Só o que você quiser dizer, ou nada. Maria Antônia apertou as mãos.
Respirou fundo. Eles disseram, começou, e a voz falhou. Disseram que eu causei desonra, que carregava uma culpa que não tinha perdão. Joaquim ouviu sem interromper. E você acredita nisso? Perguntou com cuidado. Ela demorou a responder. Às vezes, disse por fim. Outras vezes, não sei mais. Ele assentiu, como quem reconhece aquela confusão. Também já me disseram coisas, falou, retomando o machado, mas sem voltar a cortar. Coisas que não eram verdade. Perdi alguém por causa disso. Maria Antônia ergueu o olhar. Quem? Joaquim respirou fundo. O silêncio se estendeu, pesado, mas não desconfortável. Minha irmã, disse. Foi julgada. Não teve quem cortasse as cordas a tempo. As palavras caíram como pedra em água calma, criando ondas lentas e profundas. Eu fui embora depois disso, continuou. Não para fugir, para não virar igual aos que a condenaram. Maria Antônia sentiu algo mudar dentro de si. Não era amor, não era esperança ainda, era reconhecimento. A dor dele não anulava a dela. Caminhavam lado a lado, sem se confundir. Os dias seguintes passaram com simplicidade. Ela ajudava como podia. Ele nunca mandava, apenas convidava. Havia regras claras. Respeito, silêncio quando necessário. Escolha sempre dela. Mas a vila não esquece fácil. Certa tarde, Maria Antônia encontrou, à beira do riacho, um pedaço de papel preso entre pedras, trazido pela correnteza. Não era comum. Estava dobrado, amarelado, com marcas de tinta antiga. Ela não abriu. Sentiu, sem saber porquê, que aquilo carregava algo maior do que parecia. E enquanto isso, na vila, vozes começavam a se levantar. Fofocas cresciam como erva daninha. Diziam que Joaquim escondia algo, que a moça não merecia refúgio, que a verdade precisava ser arrancada. O medo voltou a rondar o coração de Maria Antônia, batendo baixo, insistente. Se você sente que algo está prestes a romper esse equilíbrio frágil, permaneça. Histórias como essa se constroem no tempo. E se ainda não se inscreveu, pense nisso como um gesto de caminhar junto até o fim. O papel permaneceu dobrado por 2 dias. Maria Antônia o guardou entre as poucas roupas que tinha, sem coragem de abri-lo, como se o simples gesto pudesse quebrar o fio delicado de paz que começava a se formar. À noite, quando o vento balançava as árvores e o riacho murmurava histórias antigas, ela pensava nele. Durante o dia, enquanto ajudava Joaquim na horta ou lavava utensílios simples, esquecia por instantes, mas a vila não esquecia. As primeiras vozes chegaram pelo vento, trazidas por um caçador que passou longe, fingindo não ver a casa. Depois, vieram marcas na terra, pegadas novas onde antes só havia as deles. Por fim, vieram palavras ditas alto demais, mesmo quando ninguém parecia estar por perto. Estão dizendo que você roubou o que não era seu, contou Joaquim certa manhã, enquanto reparava uma cerca caída. Que eu a escondo por interesse. Maria Antônia sentiu o velho peso se mover dentro do peito. Eu posso ir embora, disse rápido demais. Não quero causar mais problemas. Joaquim apoiou as mãos no pedaço de madeira e a olhou com firmeza tranquila. Eles causam os próprios problemas. Fez uma pausa. Mas a escolha é sua. Sempre foi. Ela assentiu, em silêncio. A liberdade, descobriu, também dava medo. Naquela noite, incapaz de dormir, Maria Antônia retirou o papel do esconderijo. Abriu-o com cuidado. A caligrafia era antiga, firme, escrita por alguém que aprendera as letras com esforço. Havia nomes, datas, uma referência à igreja da vila e a algo chamado registro de promessa. Um trecho chamava mais atenção, marcado com tinta mais escura. Testemunha presente. Ela não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente para sentir o coração acelerar. Na manhã seguinte, mostrou o papel a Joaquim.
Ele leu devagar. O rosto, até então sereno, endureceu apenas um pouco. Isso não deveria ter desaparecido, disse. E explica por que tanta pressa em te calar. Antes que ela pudesse perguntar mais, um som quebrou o ar. Passos apressados. Vozes. Não uma ou duas. Muitas. Do alto do caminho, surgiram homens e mulheres da vila. O líder vinha à frente, o olhar carregado de decisão amarga. Viemos buscar o que é nosso, anunciou sem rodeios. Joaquim colocou-se à frente de Maria Antônia, não como escudo, mas como presença. Aqui não há nada de vocês, respondeu. Há a verdade, retrucou o homem, e ela precisa voltar. O silêncio pesou. O riacho pareceu conter o próprio som. Maria Antônia deu um passo à frente. As mãos tremiam, mas a voz saiu clara. Eu vou, disse, mas não como antes. Joaquim a olhou, atento. Não vou permitir que te amarrem de novo, falou baixo. Ninguém vai, respondeu ela. Não mais. Houve espanto. Alguns desviaram o olhar. Outros franziram a testa, incomodados com aquela firmeza recém-nascida. Há coisas que precisam ser ditas em voz alta, continuou Maria Antônia. E eu não vou mais carregar silêncio que não é meu. O caminho de volta foi tenso. Nenhuma mão a tocou. Ninguém ousou. Ao chegarem à vila, o sino da igreja tocou, chamando todos. O papel, agora seguro nas mãos de Joaquim, parecia pesar mais do que pedra. Se você sente que algo decisivo se aproxima, permaneça atento. Há verdades que só se sustentam quando alguém tem coragem de ouvi-las. E se essa história te prende, um comentário simples ajuda a mantê-la viva, como testemunho silencioso. A vila nunca parecera tão pequena. Todos estavam ali. Homens de chapéu baixo, mulheres de mãos cruzadas, jovens curiosos e velhos que já tinham visto muitas histórias se repetirem. O sino cessou, deixando no ar um silêncio denso, expectante. No centro, diante da igreja, formou-se um círculo natural, como se o chão soubesse que algo precisava acontecer. Maria Antônia sentiu as pernas fraquejarem por um instante. O impulso antigo de baixar a cabeça quase venceu. Quase. Mas então lembrou-se da noite tranquila à beira do riacho, do descanso, do olhar sem julgamento, e permaneceu ereta. Joaquim deu um passo à frente. Não se colocou acima, nem ao lado do líder da vila. Colocou-se onde a verdade precisava estar. Vocês a castigaram por medo, disse com voz calma. Medo de que algo viesse à tona. O líder soltou um riso curto, nervoso. Não venha nos ensinar o que sabemos desde sempre. Joaquim ergueu o papel. Desde sempre, ou desde que isso desapareceu. Um murmúrio atravessou a multidão. Alguns se inclinaram para enxergar melhor. Outros já reconheciam aquela caligrafia antiga. Esse registro, continuou Joaquim, fala de uma promessa feita muitos anos atrás. Uma promessa quebrada. E de uma testemunha que nunca foi ouvida. Os olhos se voltaram lentamente para um homem mais velho encostado à parede da igreja. Ele empalideceu. Tentou falar, mas a voz não saiu. O silêncio pressionou. Fale, disse Maria Antônia, surpreendendo a si mesma com a firmeza. Não por mim apenas, por todos que você deixou carregar essa mentira. O velho fechou os olhos. Quando voltou a abri-los, havia neles cansaço e algo parecido com arrependimento. A culpa nunca foi dela, confessou. Nunca foi da mãe dela, eu sabia. Mas me calei e deixei que pagassem no meu lugar. Um suspiro coletivo se espalhou. Alguns levaram a mão ao peito. Outros deram um passo atrás, como se a verdade queimasse. Maria Antônia sentiu as lágrimas chegarem, mas não caíram. Havia ali algo maior do que dor, alívio. Está provado, disse Joaquim guardando o papel. A injustiça foi de vocês. O líder da vila apertou os punhos. E o que você quer em troca?
Perguntou amargo. Terra? Poder? Reconhecimento? Joaquim balançou a cabeça. Nada. Fez uma pausa. Apenas que nunca mais amarrem alguém para esconder o próprio erro. Houve um desconcerto. Esperavam exigência. Receberam valor. Maria Antônia deu então o último passo à frente. O coração batia forte, mas a voz saiu clara, pela primeira vez verdadeiramente sua. Eu não peço perdão, disse, porque não errei. Não peço que gostem de mim. Peço apenas que aprendam a olhar antes de julgar. Ninguém respondeu, mas muitos baixaram a cabeça. Ela se virou para Joaquim. Se quiser ir embora, eu vou entender. Ele a olhou longamente. Eu fico, respondeu. Se você quiser caminhar junto, não para te salvar, para seguir. Ela assentiu. Um gesto simples, suficiente. A vila permaneceu em silêncio enquanto eles se afastavam. Não havia aplauso, não havia gritos. Havia algo melhor. Um constrangimento que ensinava. Se essa verdade dita em voz baixa também ressoa em você, considere deixar seu like ou se inscrever. Não como gesto vazio, mas como quem escolhe não virar o rosto quando algo importa. O tempo passou como passa o rio, sem pedir licença, sem alarde. A casa à margem da água ganhou pequenos sinais de vida reconstruída. Uma cerca nova, erguida aos poucos. A horta mais farta. Um banco de madeira sob a árvore mais antiga, onde o sol da tarde pousava manso. Nada grandioso, nada que chamasse atenção de longe, mas tudo ali tinha raiz. Maria Antônia mudou devagar. Não houve transformação repentina, nem alegria ruidosa. Houve antes silêncio bom. O tipo de silêncio que não aperta o peito. Seus gestos tornaram-se mais firmes. O olhar, antes sempre baixo, agora aprendia a repousar no horizonte. Às vezes, ainda acordava à noite com lembranças da praça, das cordas, dos murmúrios, mas o dia sempre vinha, e vinha inteiro. Joaquim continuou sendo presença, não posse. Trabalhavam lado a lado, caminhavam juntos quando o dia permitia, separados quando o silêncio pedia. Nunca houve promessas ditas às pressas. O que cresceu entre eles foi feito de respeito e escolha diária. Um reconhecimento manso, como quem sabe que dividir o caminho é mais importante do que nomeá-lo. Na vila, as coisas também mudaram. Não por redenção completa, mas por aprendizado. Alguns nunca pediram desculpa. Outros atravessavam a rua ao ver Maria Antônia passar. Mas havia quem baixasse a cabeça com humildade tardia. E havia crianças que já não repetiam as mesmas frases cruéis, porque ouviram em casa que aquela história não deveria se repetir. Certa manhã, Maria Antônia voltou à praça. Não por necessidade, por decisão. O poste ainda estava lá, envelhecido, com marcas do tempo. Ela parou diante dele por um instante. Tocou a madeira com a palma da mão. Não houve raiva, não houve medo, apenas consciência. Não foi aqui que eu terminei, murmurou para si mesma e foi embora, sem olhar para trás. Alguns anos depois, quem passasse pelo caminho do riacho poderia ver duas figuras sentadas sob a árvore antiga, em silêncio confortável. Às vezes, conversavam. Às vezes, apenas observavam a água correr. Não eram heróis. Não eram exemplo perfeito. E não precisavam ser. A justiça que encontraram não veio em aplausos, nem em recompensas visíveis. Veio em algo mais raro. A possibilidade de viver sem carregar uma culpa que nunca foi sua. E assim, Maria Antônia dos Santos seguiu. Não como a jovem castigada da vila, mas como alguém que aprendeu com dor e coragem que a verdade pode demorar. Mas quando encontra voz, muda tudo. Se essa história caminhou com você até aqui, deixe um comentário final. Às vezes, contar que ficou até o fim é também um gesto de respeito.
E se quiser continuar ouvindo histórias que respiram silêncio e significado, a inscrição é apenas um jeito de permanecer por perto. Algumas histórias não pedem pressa, pedem escuta.